Aqui os exames que a gente pode realizar para avaliar a hipertensão portal, né? Então, o primeiro é a endoscopia digestiva alta. Você passa o endoscópio, tá certo? E para a gente classificar as varizes, o esôfago tem que estar insuflado, ok? Na hora que você está voltando, olhando com o esôfago insuflado, você vê essas varizes ou de esôfago ou de fundo gástrico, em outras localizações do estômago ou comunicantes. E com o diagnóstico feito endoscopicamente, indica o tratamento mais adequado. Colonoscopia, se eu tiver uma enterorragia, mesmo na presença de hemorroidas, né, eu vou pedir a colonoscopia, porque eu posso ter outras patologias concomitantemente àqueles vasos venosos dilatados, né? Então, assim, eu estou evacuando sangue, ok, beleza, você vai... Ok, correto, perdão, você vai lá, faz o exame proctológico, você faz inspeção estática, faz inspeção dinâmica, você palpa ao redor, você faz a anoscopia, olha lá a linha pectinada, vê as dilatações venosas, faz um toque retal, dedo de luva com sangue. Isso não te garante que esse sangue está vindo daí, gente. Pode estar vindo de outro local. E também depende da quantidade, é claro, né? Hemorroida jamais vai dar um sangramento como uma enterorragia, que acontece, por exemplo, em diverticulose colônica, que o paciente chega para você e conta assim, doutor, olha, eu sentei no vaso e evacuei muito sangue, fiquei tonto e parou. Parou porque aquele vaso frágil dentro do divertículo do cólon tem um fenômeno de hipotensão, vasoconstrição, mas se você ressuscitar volemicamente essa pessoa, ele pode voltar a sangrar novamente. Nós podemos realizar um ultrassom de abdômen com Doppler colorido. A ultrassonografia de abdômen sem Doppler já me mostraria, mas qual é o interesse do Doppler? É que o Doppler, ele vai me mostrar se esse paciente, ele está já começando a inversão do fluxo sanguíneo de hepatopetal para hepatofugal. Eu consigo visualizar, antes do aparecimento de varizes, a inversão do fluxo sanguíneo no sistema porta. Posso realizar portovenografia, mas esse exame já está abandonado. Você puncionar o baço e injetar um contraste para poder ver e correr o risco de sangrar. Eu posso realizar o que é mais moderno, que é o gradiente de pressão da veia hepática. Então, se eu tenho um problema no sistema porta e um problema, talvez, no sistema da veia hepática, eu vou mensurar por impactação o gradiente pressórico entre esses dois sistemas. Posso realizar uma tomografia de abdômen e ela me mostra, interessantemente, ela tem a capacidade de discriminar varizes de serosa de varizes de submucosa. Posso realizar uma ressonância nuclear magnética de abdômen, né? Mas, veja, tudo depende daquela história. Aonde eu estou, qual é o porte desse local, que tipos de aparelhos e a competência de quem está trabalhando ali. Por isso que é importante a gente começar pelo mais simples. Eu posso realizar uma ressonância de abdômen com elastografia. Elastografia é alguma coisa que está chegando para substituir a biópsia hepática, que a gente utiliza para ver grau de fibrose e destruição do sistema da tríade portal e de hepatócitos, né? Por quê? Porque a biópsia hepática, seja transparieto hepática, seja por laparoscopia,
ela tem as suas complicações. Mesmo a realizada via veia jugular interna, também tem as suas complicações. Então, a elastografia está chegando e ela consegue nos mostrar a fibrose em que esse fígado se encontra. E se eu associar a ressonância, fica com uma acuidade muito maior. A biópsia hepática, que a gente conversou, né? Raio-x simples de tórax. Por quê? Bem, o paciente chegou para você com uma queixa de dispneia. Pode ser tudo, né? Depende do exame físico. Se eu fiz um exame físico no paciente, ele realmente está taquipneico, com uma oximetria diminuída, e na ausculta do pulmão eu vejo a presença de maciçez, eu vejo o murmúrio vesicular aumentado, porque o som transmite melhor pelos sólidos e líquidos, com uma pectorilóquia afonaifônica e na percussão uma submaciçez, eu tenho que desconfiar de um processo parenquimatoso ou pleural, né? Então, eu peço uma radiografia de tórax, que pode ser só uma posterior anterior, com perfil e com lourel, que é deitado, a pessoa fica deitada, então o líquido corre, né? E os raios são horizontais, para me mostrar a linha do derrame pleural, ok? O ecocardiograma transtorácico com uma salina agitada com bolhas. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Isso é para o caso da síndrome hepatopulmonar, porque a gente viu que a mistura de sangue por fístulas, né? Então, normalmente, são bolhas que não vão provocar em ninguém embolia gasosa, né? Eu injeto e faço um ecocardiograma. Normalmente, eu não percebo bolhas dentro das câmaras cardíacas. Porém, se há presença de bolhas dentro das câmaras cardíacas, há um sinal de chuntagem pulmonar e eu vou inferir a síndrome hepatopulmonar. Ecocardiograma transesofagiano. Bem, o ecocardiograma transesofagiano, ele é sempre mais sensível do que o transtorácico, porque ele bypassa pele, gordura, aponeurose, músculos, estruturas ósseas, pleura e consegue pulmão, a janela pulmonar, enxergar melhor esse coração, porque ele está no esôfago, atrás do coração. Tomografia de tórax, que pode ser para avaliar a presença de derrame pleural ou para avaliar essa chuntagem arteriovenosa intrapulmonar. Ressonância de tórax, com a mesma finalidade. Para os casos em que eu desconfio que o paciente não se encontra em Glasgow 15, né? Eu tenho que afastar a possibilidade de uma lesão intraaxial, né? Dentro do neuroeixo, que possa estar me levando a uma alteração do funcionamento do sistema nervoso, assim como a glicemia, que se estiver hipoglicêmico também vai levar a confusão. Sódio muito baixo, o sódio muito baixo me desidrata os neurônios, né? E outros eletrólitos. Então, é um conjunto de coisas, mas que começa com o exame físico, porque, interessantemente, no caso da encefalopatia hepática, os pares cranianos não são comprometidos. E no paciente, como eu falei, que há a possibilidade dele estar desenvolvendo uma encefalopatia hepática em estágio inicial, ele ainda não apresenta grandes alterações na movimentação, reflexos, não vai apresentar grandes alterações nas funções psíquicas superiores. Mas se eu submetê-lo a determinados exames neuropsiquiátricos, que são exames projetados para avaliar essas funções, eu vejo a presença de déficit e consigo, muito antes, transformar o curso dessa doença que é a encefalopatia. Bom, então nós falamos sobre o que é hipertensão portal,
falamos sobre as complicações da hipertensão portal, né? Então, vamos falar sobre o tratamento. Vamos começar com o tratamento das varizes esôfago-gástricas. Faltando um S aqui também, desculpem. Bem, primeiro, no caso de o paciente não estar apresentando um sangramento. Então, pode ser que seja um paciente que chegou com uma queixa de queimação epigástrica ou retroesternal e você submete ele à endoscopia para um diagnóstico mais preciso e encontra varizes dentro do esôfago, né? Nesses casos, a gente utiliza beta-bloqueadores não seletivos, que vão diminuir tanto a força de contração do músculo cardíaco, quanto o retorno venoso do sistema esplâncnico, conseguindo com isso diminuir o regime hipertensivo nesses vasos venosos. Eu posso, dependendo do tamanho da variz, realizar a ligadura com banda elástica. Como é isso? Eu passo endoscópio insuflado, vejo a variz 1 a 2 centímetros abaixo, eu puxo o vaso venoso e disparo uma borrachinha. Essa borrachinha vai pegar essa veia e vai ocluí-la. Claro, alterou a tríade de Virchow, trombose desse vaso venoso, mas pode ter como intercorrência a queda dessa escara e um sangramento. Porém, a gente dá preferência à realização da ligadura elástica desses vasos varicosos. Eu posso realizar a escleroterapia com diversos materiais. Eu injeto ao redor ou intravascular algum material que provoque a irritação e, portanto, ative a cascata de coagulação, formando um trombo que vai colar as paredes do vaso. Eu posso utilizar o TIPS, mas TIPS quer dizer Transjugular Venous Shunt. Então, o que acontece? Eu passo um catéter na jugular direita, vou descendo sob radioscopia, por uma veia suprahepática ou hepática, entro no parênquima hepático e ali eu disparo um dispositivo que vai comunicar as veias hepáticas com ramos da veia porta. Eu crio um shunt. Mas esse shunt, gente, não é inocente. Esse shunt, ele pode me prejudicar se eu for realizar transplante hepático nesse paciente. Esse shunt pode pegar uma via biliar e criar uma fístula da via biliar para os vasos sanguíneos, né? E vice-versa. Então, eu vou ter hemobilia ou bile no sangue. Então, eu tenho que saber muito bem quando eu vou indicar o TIPS. Além do que, é caro, precisa de um profissional de radiologia intervencionista bastante diferenciado para fazer a alocação e uma indicação precisa. Agora, no caso do sangramento ativo, então é a catástrofe, né? Aquilo que a gente conversou. Você está lá, chega um paciente pálido, hipotenso, sudorético, com todos os sinais do sistema nervoso autônomo, de descarga adrenérgica, né? Para você, e você tem que trabalhar esse paciente. Em geral, ele vem com alguém. Enquanto você já está examinando o doente, alguém já está te contando a história. E a equipe, que nunca é só você, outras pessoas estão presentes, vamos realizar o ACLS. Antes de tudo, ACLS, para botar esse paciente numa condição estável. Depois, se esse paciente, no sangue que eu colhi, que também não tem muita validade, porque paciente que perdeu sangue, você colhe para dosar a hemoglobina ou hematócrito, existe um viés aí, tá ok? Mas vamos dizer assim, que se a hemoglobina se encontrar inferior a 7,
é indicação de transfusão de células ou glóbulos vermelhos, né? Principalmente se tiver comorbidades juntas, como insuficiência coronariana, né? Eu preciso fazer também a infusão de antibióticos. Por quê? Quando o paciente sangra, ele ativa a síndrome da resposta inflamatória sistêmica e existe transmigração bacteriana. Então, eu posso ter uma infecção superadjuntada a uma resposta inflamatória sistêmica, que pode, no caso da ascite, me dar a peritonite bacteriana primária ou espontânea, né? De preferência, uma quinolona ou a ceftriaxona. Eu posso ter que lançar a mão de agentes que vão ter um fenômeno ou um efeito de vasoconstrição na circulação esplâncnica para me diminuir a pressão amontante. Então, é um paciente que vocês estão vendo que ele vai ter que estar numa sala de choque ou numa UTI, né? Onde ele possa estar monitorizado, pronto para ser entubado a qualquer instante, pronto para realizar qualquer procedimento invasivo a qualquer instante. Bem, uma vez estabilizado, eu vou realizar essa ligadura, eu vou realizar a endoscopia e vou ver o vaso com estigmata do sangramento ou até às vezes em sangramento ativo, eu já vi isso catastrófico. Então a gente vai tentar colocar uma banda elástica em volta desse vaso que se encontra sangrando ou que sangrou há poucos instantes. Posso fazer escleroterapia também, mas o mais indicado, gente, é a utilização da ligadura elástica, tá bom? Posso lançar também mão do TIPS, né? O TIPS, ele tem, justamente por essa comunicação porto-cava, ele promove uma queda na pressão do sistema porto-cava de menos de... a pressão ela vai para menos de 12 milímetros de mercúrio. Se vocês lembrarem lá atrás, a gente viu que por volta de cerca de 10 já inicia red spot e acima sangramento, né? Então eu vou conseguir coibir esse sangramento. Claro, associado a tudo isso vai ter reposição volêmica, oxigenação, com os diversos táticas necessárias para aquele paciente. E nos pacientes que nada disso aqui resolve? Bom, nesses pacientes a gente pode fazer uma abordagem cirúrgica. Gente, a abordagem cirúrgica mudou muito, muito nesses anos, né? Hoje, abordagem cirúrgica quer dizer assim, você vai ligar alguém do sistema porta no sistema cava e você faz o bypass sanguíneo. Mas a gente tem que lembrar que algumas chuntagens, assim como o TIPS, que faz esse bypass, me leva para o sistema nervoso sangue rico em substâncias tóxicas que podem provocar encefalopatia hepática. Os procedimentos que atualmente a gente realiza, eles se dividem em seletivos e não seletivos, né? São realmente para aqueles pacientes em estado desesperador, que não respondeu a nada e não tem perspectiva de fazer transplante hepático, né? Porque muitas das causas que levam à hipertensão portal, o tratamento final é o transplante hepático. Então, seletivas, a gente pode fazer uma derivação espleno-renal, é chamada cirurgia de Warren. Então, o que eu faço? Eu pego a veia esplênica e comunico com a veia renal. Então, eu descomprimi o sistema porta para o sistema cava. Mas essa anastomose tem que ser calibrada para que você não faça um roubo muito grande de fluxo, aumentando a sobrecarga para o lado direito e levando muitas toxinas para o sistema nervoso central, como todas as outras. Você pode fazer
uma derivação da veia gástrica esquerda para a veia porta. Essa cirurgia tem o nome de cirurgia de Inokuchi. E nas chamadas não seletivas, né, nós podemos fazer a derivação portocava. Literalmente, você vai anastomosar a veia porta na veia cava. Derivação mesocava. Você vai anastomosar a mesentérica, a veia mesentérica, no sistema cava. E a derivação mesoporta. Então, você vai fazer uma anastomose de mesentérica no sistema porta, numa posição alterada que diminua essa pressão. Ok? Continuando, então, as complicações da hipertensão portal. Então, a gente falou de ascite, né? Ascite é líquido dentro da cavidade abdominal, originado por esse transudato através da membrana peritoneal. A gente tem que lembrar que a membrana peritoneal ela é altamente permissiva, tanto é que a gente realiza, antes de hemodiálise, diálise peritoneal contínua ou intermitente. Por quê? É uma membrana que permite a troca de substâncias tóxicas para poder limpar o nosso sangue, né? Então, na ascite, com a peritonite bacteriana primária, vamos dizer assim, então um paciente que não tem nenhum foco abdominal infeccioso, não tem apendicite, diverticulite, nada disso, mas chega para você com dor, com febre, com um estado toxemiado, a gente faz uma punção peritoneal, manda para o laboratório e para configurar uma peritonite bacteriana, eu tenho que ter a presença de mais de 250 células por milímetro cúbico do líquido retirado, claro, células do grupo das células de defesa, né, leucócitos e outros, né, e mando também, e tenho que ter também nesse líquido cultura positiva. Não adianta nada se não tiver crescimento de nada, então não tem bactéria ali, né? Punção para também a realização de bacterioscopia, cultura e antibiograma. Claro que eu vou entrar, como eu falei ali atrás, com uma quinolona, né, ou outros antibióticos para começar a tratar e aguardo evoluir dessa cultura. Por quê? Se o paciente não for bem, eu vou trocar o antibiótico para o qual ele é sensível na cultura. A utilização de antibióticos em situações como essa, de preferência endovenosa, tá bom? Que é a droga de escolha cefotaxime. E sim, eu preciso infundir albumina nesse paciente, eu preciso de pressão coloidosmótica ou oncótica dentro do vaso sanguíneo para puxar do terceiro espaço para a minha circulação. Nos casos de ascite sem sinais de peritonite bacteriana espontânea, né, ou primária, né, eu faço a punção, né, pode ser até para aliviar o doente e dar conforto, e mando para o laboratório para dosar as proteínas totais e frações, né, principalmente a quantidade de albumina que está ali dentro, realizar a contagem celular e cultura. Comprovado que não é uma peritonite bacteriana primária ou infecciosa, eu começo a tratar com restrição de sódio. Lembrar que sódio puxa água, né? E tudo que nós não queremos é um grande volume aqui. Então, o máximo de 90 milimoles por dia de cloreto de sódio, ou sódio. A utilização de diuréticos, então eu faço uma associação de diuréticos perdedores de potássio com recaptadores de potássio para o paciente. Isso tudo tem que ser titulado, porque senão eu acabo levando esse paciente para uma síndrome hepatorrenal. E se for necessário,
porque essa CIT continua, apesar de todas as minhas medidas, refratária, eu posso optar, se tiver indicação na colocação de TIPS, caso ela seja refratária, e repetir tantas vezes quantas forem necessárias a paracentese com reposição de albumina. Tratamento da síndrome hepatorrenal. Então, a gente viu que a síndrome hepatorrenal, em função de uma queda da pressão diferencial e na perfusão renal, uma vasoconstrição severa com retenção de sódio pelos néfrons, né? Então, eu já estou com um paciente que está hipovolêmico, eu vou continuar dando diurético para ele? Não. Primeira coisa, suspender os diuréticos desse paciente. É um paciente grave, um paciente com uma síndrome hepatorrenal. Portanto, você vai estar tratando ele numa sala de choque ou numa unidade de terapia intensiva, enfim, né? E você vai praticar, como sempre, o ACLS, dentro dele, a reposição volêmica com albumina. Eu preciso expandir o volume circulante para ter pressão de perfusão dos órgãos. Eu posso utilizar certos vasoconstritores do território esplâncnico, como a amidodrine ou octeotride, né? Posso lançar a mão do TIPS. Mais uma vez falando, TIPS a gente tem que ter muita calma para poder indicar, porque você pode piorar enormemente o paciente. Ou, finalmente, o transplante hepático. Grave síndrome hepatorrenal. Síndrome hepatopulmonar e hipertensão portopulmonar. Então, a gente falou que na síndrome hepatopulmonar, o que ocorria? Ocorria a formação de fístulas, chuntagem entre o sistema da artéria pulmonar e das veias pulmonares, bypassando a troca de gases, né, a hematose, e por isso levando o paciente a estar no estado hipoxêmico, né? Então, a primeira coisa a fazer, o que é? O que mata, gente? Sangue ou falta de oxigênio? Falta de oxigênio. Por quê? Porque a falta de oxigênio leva a uma acidose, na célula do miocárdio inverte o AH+ com potássio, diminui a diferença de potencial para ter disparo do impulso elétrico no sistema His-Purkinje e nas células do miocárdio, e começo com focos ectópicos, podendo ter uma taquicardia, uma fibrilação ventricular e uma parada não responsiva, às vezes. E a única coisa que pode ser feita nesse paciente é o transplante hepático. Não tem jeito. Já na hipertensão portopulmonar hypertension, eu vou ter um mecanismo diferente. O que acontece? Os vasos pulmonares, numa tentativa de compensar, eles se fecham e, cronicamente, ocorre um aumento do tecido muscular liso. Então, eu vou ter um território de difícil perfusão. Aqui, nesses casos, como eu vou ter uma sobrecarga para o lado direito do coração, eu vou utilizar diuréticos. Com cuidado também. Eu posso usar drogas vasodilatadoras na tentativa de abrir esse circuito, né? Não só posso, como devo, lançar mão da suplementação de oxigênio com diverso dispositivo que você achar que está indicado para aquele paciente. Mais uma vez, como se pode ver, são pacientes graves, né? E nessa situação, o TIPS está contraindicado. Por quê? Se eu aumentar um retorno, se eu faço uma chuntagem e aumento o retorno para o lado direito do coração com o pulmão refratário fechado, eu acabei de detonar ou piorar a função hemodinâmica desse paciente. Tratamento da encefalopatia hepática. Então, como a gente viu, a encefalopatia hepática, ela está relacionada
ao fato do sangue bypassar os hepatócitos, que vão trabalhar a ureia, né, e a amônia. Então, essas substâncias vão agredir as células da glia perineurais e o sistema nervoso vai entrar em crise. Então, dependendo de como o paciente se encontrar, é claro, se o paciente está comatoso ou Glasgow abaixo de 8, eu tenho que entubar. Tem que estar numa sala de choque ou tem que estar numa unidade de terapia intensiva. É o bom senso. Mas no paciente que ainda não se encontra assim e que você desconfiou e fez as provas neuropsiquiátricas e percebeu que ele está tendendo a isso, você faz uma restrição da ingesta de proteínas. A lactulose, o que ela faz? Ela lava o cólon. Se ela lava o cólon, o que acontece? Justamente, as bactérias do cólon são as que produzem as toxinas que deveriam ser quebradas pelos hepatócitos. E como isso não está ocorrendo, vai agredir o meu sistema nervoso. Portanto, eu utilizo a lactulose para limpar literalmente o cólon. E antibióticos via oral, como a rifaximina ou neomicina, para selecionar a flora bacteriana. E, claro, a gente sabe que, com tudo isso, há uma progressão e ele vai acabar indo para o transplante hepático. Agora, se nós tivermos frente a um paciente que, além da hipertensão portal, tiver uma doença intrínseca ao fígado, ou seja, uma falência hepática, esse paciente é gravíssimo. Paciente de sala de choque, unidade de terapia intensiva, ACLS, vamos praticar os mecanismos para diminuir o edema cerebral, intubação orotraqueal, levanta o decúbito do leito, aumenta a frequência respiratória para baixar o CO2 no sangue, que promove uma vasoconstrição cerebral, utilizo de manitol, que vai forçar uma diurese, eliminação de substâncias tóxicas, e instalo uma monitorização de pressão intracraniana, que o que vai acontecer é que esse paciente vai evoluir em grande parte das vezes porque a gente chama de brain swelling, um quadro catastrófico. O brain swelling, o que acontece? O cérebro incha, como o crânio é rígido, né? O cérebro inchando, ele começa a ser comprimido pelos ossos do crânio. E essa pressão provoca uma degeneração rostro-caudal. O que é isso? O lobo temporal, na passagem do espaço infratenda cerebelar para supratenda cerebelar, ele tem as suas pontas, chamadas de amígdalas, que não tem nada a ver com a amígdala do palato, sabe? E essas amígdalas, elas podem herniar, entrar por dentro desse buraco, desse forame e comprimir o tronco cerebral. Acontece que a irrigação do tronco cerebral, ela é uma irrigação que entra em ângulo perpendicular. Se esse tronco cerebral descer, eu fecho a circulação. E justamente quem é que está no tronco cerebral? O centro cardiorrespiratório, ou seja, é morte cerebral, né? Então, o PIC, ele é utilizado para a gente titular todas as medidas que a gente está fazendo para diminuir a pressão intracraniana. Eu posso também resfriar o paciente e, em algumas situações, eu posso induzir um coma para economizar o cérebro desse paciente. Posso utilizar também de certas substâncias via parenteral para trocarem com essas substâncias falsas mediadoras no sistema nervoso central. Bom, então a gente falou sobre como é o normal, como é o patológico, o que acontece no patológico e que caminhos eu vou tomar mediante o meu diagnóstico, né, que eu faço a hipótese diagnóstica, podendo ou não lançar mão de outros exames, né? E quando a gente for falar sobre cirrose hepática,
Aí sim nós vamos falar bastante sobre marcadores hepáticos, tá bom? E vou tratar o doente, tenho que tratar o doente. Então, agora vamos pegar a questãozinha aqui do Revalida na prova de 2012, prova cinza, questão 35. Um homem de 46 anos de idade comparece à unidade básica de saúde, queixando-se de episódio de vômito em grande quantidade, sangue vivo. Olha lá. Há um dia após libação alcoólica. Libação alcoólica é um surmenagem, é o cara que encheu a cara mesmo de bebida, né? Então, ele nega episódio anterior, mas já foi internado para tratar de uma doença hepática, SIC. Quer dizer, história de etilismo crônico de grande quantidade com doença hepática. Eu já vou pensar no quê, pessoal? Poderia pensar numa úlcera péptica gastroduodenal? Poderia, mas tudo aqui está me levando a pensar, pelo enunciado da questão, numa doença hepática originada pelo álcool. Portanto, eu vou pensar em cirrose e hipertensão portal. Portanto, varizes de esôfago ou varizes gástricas que romperam e sangraram em grande quantidade. Hoje apresentou fezes diarreicas em grande volume fétidas e enegrecidas. A melena, né? Sente-se fraco. Claro, perdeu volume sanguíneo, perdeu hemoglobina, perdeu oxigenação, vai ter fraqueza. E a visão escurece sempre que se levanta. Bem, quando eu estou deitado, e é por isso que a gente desmaia, interessante, né? Quando há um hipofluxo cerebral, meu cérebro desliga e eu vou para a horizontal, porque o fluxo acontece. Se eu estou deitado e eu levanto, apesar da regulação da circulação encefálica ser diferente do resto do corpo, eu vou ter uma rápida hipotensão e isso irriga menos a minha retina e eu tenho uma perda visual, vamos dizer assim, né? Ainda não urinou hoje, quer dizer, não urinar durante o dia inteiro, gente, é anúria, né? Definição de anúria é assim, menos de 50 mililitros por dia, ok? Ao exame físico, ele apresenta regular estado geral. Eu acho difícil ter um regular estado geral, alguém que perdeu sangue, não está urinando, está com melena, pálido, que levanta, escurece a visão, porque assim, uma coisa é estado geral e outra coisa é aspecto geral. Estado geral é a somatória de todos os índices que você pode avaliar no doente. Se ele está alpineico, se ele está dispineico, se ele está cianótico ou não, se ele está corado, descorado, se ele está com a pressão hiper ou hipotenso, se ele está sudorético. Isso é o estado geral do doente. O aspecto geral é aquele jeitão, quando ele entrou, então a vivência clínica de observação, ela te demonstra que o paciente está toxemiado. Mas aí você vai perguntar, mas como eu sei que um paciente está toxemiado? Então, pois é, o facies da toxemia, ele é fruto da mistura de diversos mecanismos fisiopatológicos. Então, é um paciente que tem um facies cadavérico, bem doente, sabe? Bem doente, né? Então, aí a gente vai falar que ele está em mau aspecto geral, ok? Emagrecido, né? A gente sabe que quem bebe, o aporte calórico para essa pessoa vem pelo álcool, pelo etanol, né? E ele não come em geral, e é justamente isso que vai aumentar a sua lesão. Palidez cutâneo mucosa, 2 em 4 cruzes, né? Essa coisa de 2 em 4 cruzes, gente, é com o tempo que vocês vão desenvolver. Vendo pacientes com os mais diversos quadros de sangramento, vocês vão aprender a categorizar para os seus olhos 4 em 4, 3 em 4, 2 em 4, 1 em 4, tá bom?
Desidratado 3 em 4 cruzes. Bem, como é que eu avalio desidratação? Eu vou avaliar primeiro filtro lacrimal, ausência de filtro lacrimal no doente. Depois eu vou ver o turgor cutâneo. Eu faço uma pinça e se esse tecido estiver bem hidratado, ele volta ao normal. Se não, ele fica aquela pele em pergaminho, dobrada, ok? E é lógico, isso vai refletir também na boca, presença ou não de saliva, né? E também na pressão arterial. Anictérico, ok, não tem que ter isso, tudo bem. Descamação superficial da pele em extremidades. Bem, quem bebe começa a fazer hipovitaminose do complexo B. E os fâneros, pelos, cílios, sobrancelha, cabelo, estão todos relacionados com o turnover ou a multiplicação celular. E as vitaminas do complexo B são cofatores ou coenzimas para a multiplicação celular. Então, ter uma pele distrófica é sinal de que ele está desnutrido. Ok. A pressão arterial, 90/60, pulso de 110, um abdômen globoso, distendidão, presença de ascite. Para falar isso, ele deve ter feito a manobra do piparote ou a percussão virando o paciente ou semicírculos de Skoda. Aranhas vasculares. Olha lá, gente. Spiders. Lembrou? Spider é igual a neoangiogênese. Neoangiogênese é igual a estrógeno. Estrógeno que não foi quebrado. Estrógeno que não foi quebrado é igual à doença da célula que o quebra. Doença da célula hepática. Num cara que bebe, nós vamos pensar numa doença grave desse fígado. E circulação colateral periumbilical. Caput medusae. Aquelas veias que são o quê? Nada mais do que o ligamento redondo, que era a veia umbilical, reperfundiu e aumentou a pressão dos vasos venosos da derme e ocorreu a formação dessas varizes. O paciente foi transferido para uma unidade de emergência, o ideal, porque ele está muito mal mesmo, né? Mau estado geral, mau aspecto geral, melhor lugar do que uma sala de choque, unidade de emergência UTI não existe. Onde se firmou o seu diagnóstico e foram tomadas as medidas de emergência adequadas ao caso. Qual o diagnóstico mais provável e que medidas emergenciais devem ter sido adotadas? Então vamos pensar, vamos raciocinar, vamos montar o quebra-cabeça, gente. É um homem com história de alcoolismo severo, crônico, que fez uma libação, surmenagem, uma grande ingesta de álcool, tá bom? Que está milenando, né? Que está, não sei qual é a pressão normal dele, mas no conjunto, creio que ele esteja hipotenso, porque ele está desidratado, está descorado, né? Tem sinais de alcoolismo crônico porque ele tem uma pele doente, os fâneros estão doentes, né? Tem ascite, tem spider e tem caput medusae. Bom, então vamos tentar colocar isso tudo junto. Álcool, esteatose hepática alcoólica, fibrose hepática, cirrose hepática, compressão intrahepática do sistema porta, aumento da pressão a montante, pelos watershed, ou as comunicações naturais entre o sistema porta e o sistema cava, houve o desenvolvimento de varizes e esse cara está com hematêmese. A primeira coisa que eu vou pensar, e eu acho que é o que dá para a gente pensar por essa história clínica, por esse exame físico, veja, história clínica e exame físico, que esse paciente
está apresentando uma hemorragia digestiva alta, secundária a varizes gastroesofagianas, secundária à hipertensão do sistema porta-hepático, secundário a uma cirrose de etiologia alcoólica. Bom, mandei para a sala de emergência, o que eu vou fazer? A CLS nesse cara. Eu vou estabilizar para depois fazer exame e tratar, né? Não adianta pegar o cara hipotenso, pré-óbito e passar o endoscópio. Não vai resolver nada. Então vamos ver as alternativas. Trata-se da síndrome de Mallory-Weiss. Mallory-Weiss é o seguinte, às vezes, quando a pessoa tem um vômito, né? O vômito é uma reação complexa. Existe o abaixamento do diafragma involuntário, a subida do diafragma pélvico e urogenital involuntária, a contração involuntária da cinta formada no abdômen pelo transverso, oblíquo interno, oblíquo externo, um espasmo agudo do estômago que já se encontra dentro do abdômen sob um regime hipertensivo pelo aumento da pressão intraperitoneal e o sangue sai, né? Então, às vezes, o esôfago é tão intenso esse volume que sai que ele distende além do que ele poderia, principalmente se for um esôfago que tem uma esofagite ou alguma outra patologia, e forma pequenas lacerações. E elas sangram. Isso chama-se de síndrome de Mallory-Weiss, ok? As medidas emergenciais incluem lavagem gástrica com solução salina gelada, reposição volêmica e inibidores da bomba de prótons. Não. Deixa eu só fazer um comentário com relação ao uso de sonda nasogástrica e lavagem gástrica com soro gelado. No passado eu utilizei muito isso. Era o que tinha, né? Porém, o que acontece? O soro gelado, ele promove uma vasoconstrição, só que imediatamente eu tenho uma vasodilatação rebote e piora o sangramento. Não tem indicação. Mesmo porque, se você suspeita de varizes esôfago-gástricas e vai colocar uma sonda nasogástrica que é dura, rígida, você pode rasgar mais ainda essa mucosa. Então, pela história clínica, não é Mallory-Weiss, né? Lavagem gástrica está errado. Reposição volêmica, no caso, vai bem. Inibidores de bomba de prótons, nós podemos até utilizá-los, sim, né? Mas não é o que vai parar o sangramento, ok? Isso vai diminuir a taxa de ressangramento posterior. Síndrome de Mallory-Weiss. Medidas incluem reposição volêmica e endoscopia para cauterização dos pontos de sangramento? Não, a gente não acha que seja o Mallory-Weiss, então está fora. Reposição volêmica está dentro. Endoscopia pode-se e deve-se realizar uma vez estabilizado o doente, e dependendo do que eu encontrar, eu vou ter uma medida ou outra, né? Trata-se da síndrome de Mallory-Weiss. As medidas emergenciais, lavagem gástrica com solução salina gelada, cauterização dos pontos de sangramentos e inibidores da bomba de prótons. Errado, Mallory-Weiss. Lavagem gástrica, errado. Cauterização dos pontos de sangramento, depende do que você vai encontrar. Inibidores de bomba de prótons, endovenoso, vai bem. Trata-se de ruptura de varizes esofágicas. Bateu? Bateu. Medidas emergenciais, reposição volêmica, olha lá, ACLS. A, via aérea. B, respiração. C, circulação. D, disability, que é perda funcional neurológica. E E, exposure, que é tirar a roupa do doente, porque às vezes esse doente pode ter tomado soda cáustica, por exemplo, e ninguém contou, né? Mas seria um quadro diferente também, viu, gente? E endoscopia para a ligadura endoscópica das varizes esofágicas sangrantes. Como a gente falou, a primeira opção é a ligadura elástica. É tentar fazer
a abordagem de injeção peri ou intravasal, nesse momento, não. Então, até agora, a resposta que deu foi a D. Rotura de varizes esofágicas. Medidas emergenciais incluem reposição volêmica e passagem de balão de sangue Steichen-Blakemore. Gente, legal esse item. Eu deveria ter colocado um diapositivo mostrando para vocês o que é o balão de sangue Steichen-Blakemore. O balão de sangue Steichen-Blakemore, ele é uma sonda que possui 2 balões, um para ser insuflado no esôfago e outro para ser insuflado na câmara gástrica. Então, se você está num lugar que não tem recurso nenhum e tem o balão, é o balão que você vai passar com essa história. Então, como a gente faz para passar o balão? A gente anestesia a narina, primeiro vê qual que é a narina que melhor flui, anestesia a narina, a gente mede o comprimento do balão até chegar no apêndice xifoide e o resto estará na câmara gástrica. Lembrar que a sonda ou balão de sangue Steichen-Blakemore, ele é produzido para americanos que são longilíneos. E se você não diminuir o comprimento do balonete esofagiano e insuflar, você fecha a via aérea e o doente morre. Então, balão de sangue Steichen-Blakemore funcionou durante muito tempo, pode ser utilizado num local sem recurso, sem sombra de dúvida, não está errado, mas se você tem a condição da endoscopia, é essa que vai fazer, então é a resposta D. A outra questão, prova revalida de 2014, prova cinza, questão 78. Então vamos lá. De novo, um homem de 36 anos de idade é admitido na emergência, apresentando vômitos com sangue vivo, em grande quantidade, e informando ter apresentado 3 episódios semelhantes nas últimas 2 horas. Então, um cara grave, né? Se o vômito é em grande quantidade e ele teve 1 mais 3, são 4. A perda volêmica deve ter sido intensa. Ao exame físico, encontra-se em mau estado geral, palidez cutânea mucosa, taquicárdico, pressão arterial 80/50, fígado não palpável, porém baço a 3 centímetros do rebordo costal esquerdo. Isso significa alguma coisa? Significa. Quando o fígado evolui para um processo fibrótico, cirrótico, ele retrai e dificulta a circulação do sistema porta. Portanto, o amontante, o baço, ele vai crescer, né? Ele vai hipertrofiar em função do aumento do conteúdo de sangue. Tem antecedentes de alcoolismo, de etilismo. 1 litro de bebida destilada ao dia. Gente, 1 litro de bebida destilada ao dia, 1000 ml, 40%, dá cerca de 10% seriam 100 ml, ele está tomando cerca de 40 gramas de álcool. Isso é bastante para irritar o fígado. Acho que não errei nos cálculos. Nos últimos 8 anos, né? Em geral, o homem ingerindo 40 gramas de álcool ao dia num período de 10 anos, ele já está com o fígado bastante comprometido. 8 anos bebendo 1 litrão, hein, gente? A causa da hemorragia digestiva e o manejo inicial correto desses pacientes são, é a mesma história. Etilista crônico, chega dizendo que toma 1 litro de cachaça por dia, né? Que está vomitando sangue vermelho vivo em grande quantidade, hipotenso, né? Pálido, apesar dele não comentar aqui estigmas hepáticos, a gente tem que o fígado, ele não é palpável. E o baço é palpável 3 centímetros abaixo do rebordo costal direito, né? Então,
O que a gente vai pensar? De novo, fígado, esteatose hepática alcoólica, esteatohepatite, fibrose, cirrose, distorção da arquitetura hepática, dificuldade da passagem do sangue pelo fígado, portanto, aumento a montante em todo o território porta. Como eu sei que o estômago está ligado aos vasos gástricos curtos, né? E os vasos gástricos curtos estão ligados ao sistema porta, eu vou ter um regime hipertensivo nesses vasos. E com isso eu posso ectasiar as veias da submucosa, tanto do estômago quanto do esôfago, ou de ambos ao mesmo tempo. Então eu vou pensar na possibilidade de varizes gastroesofagianas, que romperam, o cara sangrou em grande quantidade e chegou bem moribundo para você, né? Tem uma lógica aí, que é a história e o exame físico. A gastrite erosiva, devendo primeiramente realizar endoscopia digestiva para caracterizar e interromper os pontos de sangramento. ACLS, paciente gravemente enfermo, Advanced Clinical Life Support. ABCDE, antes de tudo, estabiliza o doente, melhora esse doente para poder proceder a qualquer tipo de exame. Então, endoscopia para caracterizar e interromper os pontos de sangramento sem estabilizar, está errado. E a hipótese gastrite erosiva, dificilmente gastrite erosiva vai vomitar desta forma. Eu não vi nenhum caso até hoje em 35 anos, mas a medicina é a ciência das inverdades, né? Esofagite, sendo fundamental a reposição volêmica imediata com sangue total e plasma fresco, com vistas a manter a hemoglobina acima de 11. Não, a gente falou que antigamente se usava mais sangue. Acontece que o sangue, ele é um componente que promove na pessoa uma reação imunológica. Ele é imunossupressor, né? Então, hoje está se indicando, salvo em certas situações, reposição de glóbulos vermelhos ou outros componentes do sangue com hemoglobina abaixo de 7, né? Então, a primeira reposição volêmica, gente, tem que ser sempre feita 2 gelcos calibrosos, veias dos membros superiores, Ringer lactato, porque o lactato vai quelar o ácido lático daquele sangue acidótico que se encontra no paciente com hipofluxo. Então, também não. Hipertensão portal, recomenda essa reposição volêmica inicialmente com cristalóides. Sim, cristalóide é tudo o que não é albumina, tá bom? Existia também uma solução Stark, que era feita à base de um amido de diâmetro grande com pressão córtica, mas não se usa mais também porque ela não teve sucesso, né? Podia se usar também aqui uma mistura de albumina com um soro fisiológico bem concentrado, que é o salgadão, mas o ideal é o cristalóide Ringer lactato. Reposição volêmica inicialmente com cristalóides, ok, estabilizou o doente, endoscopia digestiva alta entre 2 e 24 horas do atendimento. Por quê? Se você for fazer endoscopia daqui a uma semana, ou esse cara morreu, ou ninguém vai saber de onde foi o sangramento, ok? Então, essa é a resposta, para mim, correta. D. Síndrome de Mallory-Weiss, devendo fazer a reposição volêmica imediata com coloide, sendo endoscopia digestiva alta contraindicada nessa fase. Totalmente errado. Já falamos sobre o que é síndrome de Mallory-Weiss. A reposição não é com coloide, é com cristalóide, e a endoscopia não tem nada de contraindicação. Ela está indicada para diagnóstico e tratamento. Então,
Resposta C. Então, pessoal, é assim, a gente vai forçar esse mecanismo do normal, da função, da disfunção, dos sintomas, o quadro clínico, hipótese diagnóstica, pedir exame, escolher que caminho a gente tomar. E vai sempre ser, ou pelo menos na maior parte das vezes, né? Ninguém é Deus, vai ser sucesso, tá bom? Foi muito bom estar de novo com vocês, um abraço e até o próximo. Tchau.